Graça e paz, irmãos. Eu falei de manhã sobre um agradecimento dos irmãos lá do Piauí, pastor Nelson, e eu queria só reiterar da importância da obra de missões. Esse trabalho cada ano, quando irmãos viajam para serem veículos da mensagem do Evangelho, mas também contatos. A importância desse grupo daqui, lá no Piauí, eu vi durante os dias conversando com os irmãos e amigos de lá. Foi muito importante. Então, nós precisamos dar valor à obra missionária e aquele toque que Deus permite através de cada um de nós, seres indignos, mas Ele usa para a sua glória. Ainda dentro desse conceito mais pastoral, eu sei da importância da internet. Ela é um instrumento fantástico, mas também tem os perigos. E muita gente tem sido envolvida por causa de contatos, e a gente tem que ter cuidado com a internet. Os pais precisam ter cuidado com a internet, com os filhos. Conversando com uma delegada aqui, ela me contou casos muito sérios que a Polícia Federal está envolvida tentando resolver essas questões de abuso. E também o perigo da internet da igreja. Eu queria que eu pusesse aqui o Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 25. Existe um perigo da internet na igreja. Ela vai ser muito útil, ela é muito útil, mas há o perigo quando você se acomoda e não quer ter relacionamentos. Hebreus capítulo 10, verso 25. O que diz aí? Eles vão ter que consertar aqui o que houve, para você ler outra vez. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O escritor da carta aos Hebreus, por volta do ano 60, já estava tendo esse problema lá. Alguns que não queriam congregar, por alguma razão que eu não sei bem exatamente, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Existe alguma razão para congregar, a não ser a gente estar juntos aí? Existe alguma razão além do físico? Eu hoje fui muito abençoado com as palavras. Eu estava sentadinho ali porque eu estou com uma gripe. Se eu falar em alemão hoje aqui, vocês não levem em consideração, é porque a irmã Íngrida mandou umas pastilhas alemãs para eu chupar. De modo que se eu falar em alemão aqui, você já viu. Eu estava sentadinho ali, nem vi a fisionomia, mas o que importa não é a fisionomia e nem são os textos, a postura da revelação que está caindo no coração da gente. Lógico que pelo som em casa a gente ouve, mas Hebreus capítulo 2, versículos 10, 11 e 12, Hebreus 2,
Por quê? Porque convinha que aquele por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que significa como os que são... Tanto o que santifica. Santifica. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Presta atenção nessa expressão aqui. É Jesus dizendo na profecia do Salmo 22, 22. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aquele que desceu do céu, que veio habitar entre nós, que morreu, ressuscitou, ele agora vem cantar louvores no meio da congregação. O Senhor está aqui. Você conhece a expressão da missa católica, muito interessante, o Senhor está no meio de nós? Como é que responde? Ele está Vocês estão com vergonha de responder? O Senhor está no meio de nós e Ele está cantando louvores ao Pai. Ou vocês só acham que existe o mundo físico e não existe o mundo espiritual aqui? Dentro dessa sala, certamente há muitos anjos de Deus e muitos anjos do maligno. Pode ter certeza que essa congregação aqui não é só nossa, de pessoas físicas, das pessoas físicas e das pessoas espirituais. Pessoas físicas regeneradas e pessoas físicas não regeneradas. Pessoas espirituais de Deus e pessoas espirituais do maligno fazem parte dessa congregação. E essa congregação aqui está diante do altar de Deus. Agora, eu, na minha comodidade, fico em casa assistindo Fantástico. É fantástico. Mas eu estou deixando de usufruir e de participar, junto com os irmãos, daquilo que Deus nos chama a atenção. Hoje de manhã eu contei uma historinha de um ministro da Inglaterra que foi receber uma comenda da corte inglesa, como é que chama? Dos lordes, da casa dos lordes. E ele estava lá sentadinho e o negócio foi demorando e de repente procuraram o ministro, e ele, primeiro-ministro da Inglaterra, século XIX, final do século XIX. E cadê o ministro? Tinha sumido. Procuraram, cadê? Foram atrás dele, ele estava no coral da igreja, sabe fazendo o quê? Ensaiando para cantar no domingo. Aí perguntaram: ministro, o senhor tinha uma comenda para receber? Ele disse: não, eu tenho uma glória para prestar ao meu Pai. Mas espera aí, ensaiar não é menos importante do que receber uma comenda? Não. Quero prestar louvor adequado ao meu Deus. Estava lá no coral da igreja anglicana, prestando o seu tributo a Deus. De modo que eu quero dizer o perigo, aqueles que não podem vir, tudo bem, não venham, mesmo recebam, estão distantes, os irmãos de outros lugares são abençoados, mas não sente na comodidade. Esse lugar aqui é de gente imperfeita, mas de gente aceita pela graça de Deus. E são pessoas, tanto espirituais quanto... Você sabe, eu não tenho nenhuma preocupação que os demônios também estejam aqui,
porque eles estão sob o controle daquele que o venceu lá na cruz. Sei que algumas pessoas querem desconsiderar este assunto, mas, aliás, eu vou, só para dizer o seguinte, ainda nesse aspecto. Eu sei que o irmão Mário Rocha usou a palavra voluntário. Eu não gosto muito dessa palavra voluntário, porque de fato nós não somos voluntários, nem os muçulmanos são voluntários. Eles se sentem privilegiados morrer por a sua causa. Eles consideram uma glória poder morrer como um homem-bomba. Só para vocês terem uma noção. É a religião que mais cresce no mundo hoje. É o muçulmano. E eles estão dispostos. Agora eu digo, Jesus é o meu Senhor. E ainda acho que é voluntário. Se Ele é o meu Senhor, não há voluntários no reino de Deus. Abra a sua Bíblia, em João capítulo 5, nós vamos continuar aqui no nosso médico ferido. João capítulo 5. Vocês sabem que durante alguns dias, nós temos, alguns domingos, meditado em cima deste paralítico de Betesda. Da história desse homem que Jesus encontra naquele ambiente, uma espécie de hospital, onde havia 5 pavilhões e multidões de pessoas, e Jesus escolheu aquele homem que estava ali há 38 anos, impossibilitado de andar, porque era paralítico. E Jesus faz uma pergunta: queres ser curado? Nós já analisamos aqui algumas facetas da paralisia física, e hoje nós temos uma irmã amada, Anésia, que por causa de um acidente de automóvel, ela estava deitada no banco de trás. Naquele tempo não se usava cinto de segurança. Houve uma batida, o carro capotou, ela foi lançada fora e tem uma lesão. E ela é hemiplégica, paraplégica. Não pode andar. Mas a Anésia é muito ativa. Não sei se vocês sabem, ela tem uma horta na casa dela, onde ela planta, ela colhe, ela lava roupa, ela cozinha, ela limpa chão. Isso é bom dizer, porque tem algumas pessoas que têm tudo e ainda acham que não podem fazer as coisas. A Anésia ela não tem glória nenhuma nisso, não. Mas ela é uma pessoa que tem força de vontade nesse sentido, e trabalha, e faz as coisas, e dirige. Vai por esse Brasil lá fora, dirigindo o carro. Mas ela é paraplégica. Tem outros que são tetraplégicos, fisicamente. Tem pessoas que são paraplégicos emocionais. Eles são fisicamente perfeitos, mas emocionalmente não conseguem ter relacionamentos significativos. Às vezes é a timidez que nos mantém enclausurados e paralíticos nas nossas emoções. Temos medo. Aqui está um cara que sofre da paralisia emocional. Por causa de um abuso sexual, traz consequências. Por causa de um abuso de violência física, um pai que às vezes pega o filho e bota o filho debaixo do pé e dá uma surra no filho com o pé no pescoço, ele vai para o resto da vida
com a paralisia emocional. Se não for tratado isso à luz da cruz de Cristo, essa pessoa fica pelo resto da vida trazendo sequelas. Quantas pessoas, não só tímidas, mas amarguradas, mantêm-se paralíticas em termos relacionais? E durante algum tempo nós falamos um pouquinho das várias formas de paralisia, de manutenção de um ser trancado em cárceres apertados. Uma série de mensagens que foram pregadas aqui. Em que ano, Alexandre? Você não sabe os anos, não? Você que gosta dessa mensagem, eu também não sei. Mas são cárceres que aprisionam, né? A pessoa fica, os relacionamentos são doentes. Mas também tem a paralisia espiritual. E nós hoje queremos tratar um pouquinho sobre os preconceitos. E um deles, que é muito interessante, é os dogmas religiosos que amputam a relação de verdadeiro Filho de Deus. Então vamos ler João capítulo 5, versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então, nós já vimos aqui, né? Essa pergunta. Queres ser curado? Pai, teu filho fez uma pergunta. Queres ser curado? Será que essa pergunta, pai, é inútil? Traz-nos revelação. Eu pergunto para vocês, será que Jesus estava falando bobagem? O homem estava há 38 anos paralítico e ele pergunta, queres ser curado? Por quê? Porque muita gente não quer ser curada. A doença dela vai servir de desculpa, de álibi para o seu fracasso. Ele quer ser sempre um coitado. É uma forma de chamar atenção para você ficar passando a mão em cima. Há pessoas que gostam de falar das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus problemas, para que o outro chegue e diga, não é bem assim, você é até bonzinho. Às vezes nós falamos do sofrimento que estamos enfrentando. As coisas são muito difíceis, mas é difícil para todo mundo. Mas tem gente que gosta de focalizar a coisa difícil para chamar atenção. Porque ela acha que o mundo, o centro do mundo é o seu umbigo. É uma doença emocional, é uma doença psíquica, é uma doença espiritual. Mas nesse caso aqui, Jesus estava curando um homem no dia de sábado. E o sábado era um momento sagrado para os judeus. O sábado era fechado para balanço. Ninguém fazia nada. Era um tempo de descanso. E aquilo causou um impacto muito grande no meio do povo judeu. Jesus fez 7 milagres no sábado. Por incrível que pareça, o 7 é muito emblemático, porque ele é um número do completo. E é também o número do sábado. O sábado é o 7º dia. E ele fez 7 milagres
no sábado. Parece que ele tinha preferência por fazer milagre no sábado. Se tinha uma oportunidade, Jesus estava quebrando o sábado. Mas a Bíblia fala de 5 sábados. E cada sábado está falando de alguma realidade. O primeiro sábado é o chamado de sábado da criação. Vamos para Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Olha que interessante. Abençoou Deus o dia 7º. E o separou, o santificou, porque nele descansou de toda a obra. E aqui temos nós falamos no grupo do Novo Nascimento, no congresso, nós temos um grande paradoxo aqui, porque ele diz que Deus descansou de toda a sua obra. E sábado, ou Shabá, significa descanso. Mas Deus não cansa. Como é que ele descansa? Em Isaías 40, verso 28, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que ele não tem cansaço. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Como é que ele não cansa e ele descansou? Quando Deus criou o universo, ele criou todas as coisas pelo sopro da sua boca, pela sua palavra. Ele não perdeu um átimo de energia de si mesmo. Nós, quando fazemos algum esforço, nós nos cansamos porque nós perdemos energia. Deus não perde energia. Porque tudo não é panteísmo, por favor. Porque tudo que ele criou faz parte de toda a sua ação criadora, sem nenhuma expressão de perda de si mesmo. Deus não se perdeu, não se cansa. Mas o que significa então esse descanso de Deus no 7º dia? É que a obra foi completa, foi acabada. Não tinha nada por fazer mais. É o descanso daquilo que não tem nada mais para fazer. Nós temos naquele mesmo texto de João 5, agora João 5, 17, Jesus dizendo: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Portanto, o que ele está falando nesse primeiro sábado é o sábado da coisa completa, da coisa realizada. Foi tudo feito. Havia um Tov Meod, a expressão hebraica muito importante, que é: está tudo bom. Foi tudo muito, muito bom. Está tudo perfeito. Tem nada para ser feito mais. Está completo. Aí Deus descansou. Então, o primeiro dia do homem na terra é dia de descanso. O homem começa descansando e não trabalhando. Era sábado, dia de descanso. Assim como a vida cristã tem que começar pelo descanso e não pelo labor.
Em em Êxodo capítulo 16, verso 23, nós temos aqui o sábado da santificação, ou o antídoto da murmuração. O sábado da santificação. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. O que é isso aqui? Isso aqui é a história do povo de Israel no deserto. Saiu. Depois de 45 dias começou a murmuração. A murmuração começa quando você não vê alternativa. Deus havia dito: eu vou cuidar disso. Não tinha mais o cardápio do Egito. E eles começaram a reclamar. Por que nos tirou de lá do Egito para nos fazer morrer aqui? Moisés fala com Deus e Deus diz: tá bom, eu vou fazer uma comida para eles. E aí começou a cair, do dia 46 da saída do povo de Israel até a entrada na terra prometida, toda manhã caía uma espécie de orvalho e formava uma camada branca em que cada um poderia juntar um gomer. O gomer é uma medida de mais ou menos 2 litros para cada pessoa. Então lá em casa seríamos 5. Minha esposa, 3 filhos e eu. Nós tínhamos que colher 10 gomers. Ou, pera, 5 gomers, 10 litros. Todo mundo ia comer a mesma quantidade. Na casa do Alexandre, são 3. Ele tinha que levar 3 gomers. Na casa do Carlão, são 4. Tudo forte, mas não podia levar mais. Aí é onde estava o problema. Alguns começaram a dizer o seguinte: pode faltar amanhã. Vamos levar um pouco mais hoje. E aí, quando eles fizeram isso, o que aconteceu? Bichou. Aquilo amanheceu cheio de bicho. Ficou podre. Porque a falta de confiança em Deus apodrece a pessoa. O relacionamento de você ter que guardar para poder se manter significa: eu tiro a confiança de Deus. Aquela coisa apodreceu. Aí Moisés foi falar com o Senhor, ele disse: agora vamos fazer uma coisa. Mas tem um dia para descansar, e como é que vai ser naquele dia? Na sexta-feira, todos devem levar porção dobrada. Porção dobrada na sexta-feira. Então, na minha casa, que seriam 5, levaria 10. E ele disse: para preservar, você pode cozer, ou pode assar, e você terá, no outro dia não vai estar bichado. E você faz isso na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que foi feito o homem, o 6º dia. Sexta-feira é o dia da morte de Cristo. Sexta-feira é o dia da porção dobrada, da suficiência para o descanso. Cristo é a nossa suficiência. Ele é a porção dobrada de Deus para o tempo de carência. Mas no tempo de carência, ninguém precisa de uma aposentadoria antecipada.
Ele já mantém a condição de dar a você hoje. Naquele dia você vai ter a quantidade exata que você precisa. Não vai ter nem mais, nem menos. Vai ter o que você precisa. A suficiência de Cristo. É o tempo da santificação para a comunhão. O descanso de Cristo. Mas se existe um outro sábado, Levítico capítulo 25, verso 1, é o sábado da terra. A terra também precisa descansar. Esse é um dos problemas sérios hoje no mundo. Nós só estamos tirando da terra, retirando da terra, retirando da terra. E a terra vai envelhecendo. Ela está sofrendo. E a gente não coloca adubo orgânico. Aí o Edson já riu ali, porque falei de um assunto que ele entende. Adubo, a gente só põe os adubos químicos das grandes multinacionais. Agora eu vou fazer uma propaganda para o Edson aqui de graça. Adubo químico que custa uma tonelada. Sérgio, quanto custa uma tonelada de adubo químico? Sérgio? Hein? R$800. Edson, quanto custa uma tonelada de adubo orgânico? 180. Mas as grandes multinacionais não deixam que se façam adubo orgânicos, ou as fábricas de adubo orgânico. Por quê? Adubo orgânico é feito com barriga de frango, rumen de gado, palha de milho, serragem de madeira. Tudo que é orgânico, que vai jogado no lixo, coloca-se e faz um adubo para fazer fede. Mas é útil e restaura a terra. A outra só bota. A planta suga e a terra fica empobrecida. Desertifica a terra. Para que isso não acontecesse, Deus disse assim: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão tirar durante 6 anos. Vocês vão plantar e colher. No 6º ano, vocês não vão colher. No 7º ano, vocês não vão colher. Mas como é que nós vamos viver? Olha, eu planto no 6º para comer no 7º. Eu planto no 7º para comer no 8º. Ora, se eu for plantar no 6º e não vou plantar no 7º, como é que vai ficar no 8º? Então Deus disse assim: olha, eu vou fazer um negócio com vocês. Então vamos dar um lidinho aqui em capítulo 25 de Levítico, verso 1. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Por favor, meus irmãos, volta. Monte Sinai. Foi no Monte Sinai. Todo o livro de Levíticos não fala do Monte Sinai. Ele fala, Deus está falando da tenda da congregação ao povo. Mas aqui ele falou do Monte Sinai. O que significa isto? É antes dos 10 mandamentos. E isso aqui é uma lei do governo de Deus para com o seu povo na face da terra. Ele falou com o povo do Monte Sinai uma coisa. Vamos ver o que ele falou. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Vai guardar o quê? Um sábado. O que é um sábado ao Senhor? A terra vai guardar um sábado. Eu sei o que é eu guardar um sábado. Quer dizer que eu tenho que guardar um dia na semana para descansar. Se você achar que isso é bobagem, acha que é bobagem, não tenha descanso, e aí você vai ver o que acontece com a sua vida. Não é mudar de atividade, não, é descansar.
Mas também não precisa ser tão rigoroso assim como o judeu fazia, que ele não aperta nem o botão do elevador. Fazia, não faz. Verso 3. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. 4. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. E aí, como é que a gente vai comer no 8º ano? Continue. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Pode continuar. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo. E ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. A terra vai produzir aquilo naturalmente, vai ser para você comer e tirar aí, mas você não vai plantar, você não vai agredir a terra. Você vai deixar a terra em descanso. 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Agora você presta atenção. Uma semana tem 7 dias. Ele agora falou de 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49 anos. Cada 49 anos teria que ter mais um ano de descanso. Era chamado ano do jubileu, ano da festa, ano da libertação. Este é o outro sábado. Eu tenho o sábado da criação, eu tenho o sábado da consagração, da alimentação, da comunhão, da relacionamento. Eu tenho o sábado da terra, certo? Eu tenho o sábado, deixa eu ver, o sábado, eu saltei uma aqui, o sábado da criação, o sábado da santificação, o sábado do trabalho, eu sabia que eu tinha saltado. O sábado do trabalho, que é o sábado da semana, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. O sábado da terra, e temos o sábado de cada 7 vezes 7 anos. Então, no primeiro ano eu trabalho, no segundo ano eu trabalho, no terceiro ano eu trabalho, no quarto ano eu trabalho, no quinto ano eu trabalho, no sexto ano eu trabalho. 7º ano eu não trabalho. O que Deus prometeu para o povo de Israel? É que no 6º ano a terra iria dar o dobro. Mas aí você vai dizer assim, mas por que só vai dar o dobro no 6º, não dá o dobro no 5º, no 4º? Porque Ele quer trabalhar com você. Ele quer trabalhar com você e comigo uma coisa chamada fé. Ele é que governa o mundo. E quando Ele governa, nós não andamos pelas leis da economia, nem as leis do mercado. Nós andamos pela lei da confiança no Deus que dá a palavra. Era para descansar. Você agora não vai trabalhar, eu vou dar o dobro. E será para o... Eu acho que é no verso, vamos ver se... No verso 9, vamos ver se é. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação.
fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Aí está, esse é para o ano do jubileu. Não é isso. Mas ele diz assim, vai ser para o ano 7º, para o ano 8º e até o início do ano 9º. Esse é um tempo de confiança. Deus é o Deus que diz que cumpre aquilo que ele diz. Mas a paralisia espiritual quer fazer com que nós coloquemos Deus dentro dos nossos dogmas, das nossas leis. Versículo 22. Vamos lá para o versículo 22. Olha lá. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Mas você, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero que vocês ponham a minha terra em descanso. A terra precisa descansar. Nós estamos exaurindo, chega um tempo que vai acabar. Você imagina quanto petróleo tem na terra? Você diz assim, muito. Mas só tem aquilo que tem. Não tem mais petróleo. Tem muito petróleo, mas o muito é só aquele. Se eu consumir aquele, o que vai sobrar? A questão do mundo hoje, nesses aspectos ecológicos, tem a ver com petróleo, que é um problema da energia. Os Estados Unidos consomem da energia do mundo 45%. Só os Estados Unidos. E o mundo todo consome os outros 65%. 35%. Não, 55%. Eu estou ruim em matemática. 55%. O mundo todo consome 55% e ele consome 45% da energia do mundo. E por isso que ele não queria Kyoto. E o problema é o problema de petróleo, e não um problema, mas também um problema do envelhecimento da terra. Nós temos aqui hoje um auditório de umas 700 pessoas. Você imagina o que é que 700 pessoas defecando? A gente tem que falar um pouco claro, porque o lixo do mundo é uma das coisas mais sérias. E nós estamos estragando a terra, porque o nosso miolo não serve para nada. O Edison sabe que toda aquela camada de matéria orgânica, se puser 100 gramas de fezes humanas, estraga tudo. Eu não estou falando de teoria. O homem é um bicho tão estragado que nem as fezes dele prestam. Você diz assim, não, mas eu não sou assim. Você é pior, porque você não admite. Agora, meu irmão, Deus queria uma terra de descanso. Mas o pior de tudo é que no ano da jubileu, olha, não trabalhava. Cada 7 anos, cada 6 anos trabalhava, o 7º descansava. E cada 7 semanas de 7 anos ia cair no ano 49. Então o ano 48 eu trabalhava. O ano 48 eu trabalhava. O ano 49 eu não trabalhava. E o ano 50 eu não trabalhava. E agora, a seara do ano 49 tinha que servir para o ano do ano 48, tinha que servir para o ano 49, para o ano 50, para o ano 51 até o ano 52. O que significa 3 dias? Quando você parar na Bíblia para ver 3 dias, você vai encontrar muitas coisas. 3º dia na criação é o dia que aparecem as coisas verdes. Vida. 3 dias para adoração no deserto.
estava apontando para os 3 dias depois da morte daquele que morreu na sexta-feira e ressuscita no domingo, o 3º dia, o dia da ressurreição, onde nós temos a abundância da suficiência de Cristo. É o ano aceitável do Senhor. É o sábado da nossa aceitação. Quer ver? Dê uma lida em Lucas. Capítulo 5. Capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. 18. 4, 18. 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que ano aceitável é este? É o 50º ano do descanso. O povo de Israel, aí os matemáticos, os físicos bíblicos vão estudar, mostra que eles deixaram de cumprir o jubileu do Senhor por 490 anos. Eles não cumpriram o jubileu e por isso o povo foi para a Babilônia. A ida para a Babilônia do povo de Israel tinha como objetivo pagar o tributo da terra. Enquanto eles ficaram 70 anos, porque 7 vezes 7, 49. Enquanto eles ficaram na Babilônia, a terra descansou, nasceram árvores e formaram florestas. E aquela terra que tinha sido exaurida, pôde descansar. Jesus está falando uma coisa muito importante. A Bíblia diz, ele diz, eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano da aceitação do Senhor. Sabe que naquele dia o ano do jubileu, João, eu lhe devo 300 mil reais. No ano do jubileu a conta era zerada. Você podia me cobrar até o ano 49. Se eu não pagasse no ano do jubileu, você tinha que... Ih, 300 mil reais foi embora, foi. Nenhum escravo podia ser escravo no ano do jubileu. Nenhuma dívida. Todas as penhoras eram desfeitas no ano do jubileu. Nenhuma propriedade poderia ficar mais na mão daquele que tinha ficado com a propriedade como calção, garantia. Tudo era devolvido para o seu dono, porque é tempo de libertação, é tempo de festa. O que é esse ano aceitável? É o descanso do sábado. Agora eu vou perguntar para você, quando Jesus chegou para o homem e disse, queres ser curado? Ele deu uma série de respostas, como nós damos uma série de respostas. Quando pergunta assim, queres ser curado? Muita gente aqui diz, mas eu fui violentado, mas eu fui esquecido, mas meus pais eram muito duros, mas você não sabe o que... A gente dá uma série de respostas, mas queres ser curado?
Agora, que sábado era aquele? Era um sábado religioso, de mentalidade tacanha, que era capaz de dar água ao boi que estava com sede e tirar aquele que caía de dentro do poço, mas não era capaz de olhar para uma pessoa que estava aleijada. Era um sábado estúpido, que estava preocupado mais com as coisas de sua realização do que a realização das pessoas que não têm nenhuma realização. E Jesus quebrou aquele ano aceitável, era o sábado do jubileu de Deus. Eu vou quebrar isso aqui. Por isso ele fez 7 milagres. Dos 7 milagres, o primeiro deles é a expulsão de um demônio. Porque é o demônio que faz com que nós fiquemos com uma vida voltada para a mediocridade que Deus nos deu neste mundo, para sermos filhos libertos de Deus. Primeiro é o demônio. E os outros 6 são curas. E nós vamos tratar de todas essas curas durante esse período da libertação do sábado. O sábado que é o tempo da cruz. A cruz que nos tira das algemas, da mediocridade do raciocínio, que acha que se eu pensar aqui é que Deus vai agir nessa lei de mercado. Se eu não fizer de acordo com... nós vamos estudar um pouquinho sobre a bolsa comum, que está no capítulo 1 do livro de Provérbios. A bolsa comum, onde todos eles governam num só princípio, que é tirar o dinheiro dos trouxas. Chama-se Bolsa de Valores. E nós, cada dia mais pobres, e eles, cada dia mais ricos. E quanta gente tem entrado nesse conto do vigário, inclusive eu. Comprando ações da bolsa e ficando alçados. Aqui desse auditório nós temos alguém que tenha entrado nessa coisa também, deixa eu ver. Pelo menos temos alguns corajosos que levantaram a mão. Viu? Os outros são covardes, que vivem aí presos por esse sistema que controla e governa e paralisa, mas a ganância é maior. Eu preciso levar vantagem. Nós vamos fazer um estudo no último domingo deste mês, do dia 27, sobre a dadivosa dádiva. Nós vamos tratar um aspecto muito sério, que George Miller diz: não é o quanto nós damos, mas o quanto nós retemos, que diz o quanto nós somos fiéis a Deus. Não é o quanto nós damos de dízimo, é o quanto nós guardamos. E o assunto é mais sério do que a gente pensa. Que nós estamos achando que dízimo é uma gorjeta que se dá a um garçom que nos serviu. É bem verdade que nos Estados Unidos chega a ser 20%, né? 15% a 20% a gorjeta. A nossa é menor do que a americana. É só 10%. Mas esse Deus quer nos mostrar algumas coisas, como nós podemos ser libertos e Ele fazer prosperar nessa terra que mana leite e mel. Vocês são paralíticos? Doutrinários? Quando eu descobri que eu sou um paralítico, não como anésia. A minha esposa uma vez me disse sobre o meu medo de atender telefone, de usar telefone.
me dá paura falar no telefone. Tenho dificuldades. Prefiro ir lá na casa da pessoa e falar com o Fernando, conversar com ele, do que usar o telefone. A esposa disse: bem, você precisa lutar contra isso. Eu disse: eu tenho lutado. Mas é um negócio que é mais forte do que eu. Não gosto de telefone. Tem que usar telefone, mas detesto telefone. Tenho paura com telefone. E mais agora é esse tal de celular. Porque esse é um invasivo. No meu tempo de criança, lá no Piauí, não tinha nada disso. E lá tinha molecular. Vai, moleque, lá dar um recado. E eu aprendi a olhar no olho das pessoas. Eu não gosto de falar com ninguém por telefone, porque eu não vejo a cara dele. Eu não sei se ele está fazendo careta para mim. E como há uma desconfiança emocional muito séria, não gosto de telefone. Mas eu creio que Deus pode fazer um milagre ainda. Tem 7 milagres para ser feitos no domingo, no sábado. Tempo de libertação, tempo de festa, tempo de júbilo, tempo de dançar, porque fui aceito e não tem que viver na pressão deste mundo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.